E se o maior problema da educação hoje não estiver trancado dentro da sala de aula, mas, sei lá, espalhado pela sociedade inteira? Essa foi a provocação que a gente recebeu e ela é forte. A ideia de que a gente vive meio anestesiado, sabe? No piloto automático. E que a escola, com professores e alunos, virou só mais um protocolo, algo a ser cumprido sem um propósito de verdade. É um diagnóstico pesado. Pesado e, eu diria, muito preciso. Me lembra na hora o Soma, aquela droga do Admirável Mundo Novo. Sim, total. É uma pílula para você não sentir dor, para não questionar, para não se importar. Só que ao eliminar a dor, você acaba eliminando também a alegria genuína, a reflexão, o sentido da vida. A grande questão que isso joga no nosso colo é como a educação funciona nesse cenário. Exato. Se a cultura lá fora prega o conforto acima de tudo, que tipo de escola ela vai criar aqui dentro? É essa a pergunta. E para nos ajudar a navegar por essa questão, a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que, apesar de ser um clássico, parece que foi escrita ontem. Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. A nossa missão aqui vai ser usar as ideias dele, os tais saberes necessários à prática educativa, como uma lanterna mesmo, para iluminar esse cenário de apatia. Vamos focar em 3 capítulos essenciais para entender a visão do Freire e ver se a gente encontra alguma pista, alguma saída para esse labirinto. Ok? Vamos começar a desembrulhar isso. O primeiro pilar do pensamento de Freire já chega dando uma voadora na porta da sala de aula tradicional. Ele abre o capítulo Não há docência sem discência com uma frase que, nossa, vira tudo de cabeça para baixo. Vira mesmo. A frase é a seguinte: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. E ele arremata com: não há docência sem dissença. As duas se explicam e seus sujeitos não se reduzem à condição de objeto um do outro. Peraí, isso é bonito, mas na prática, como que isso funciona? Porque, assim, um professor de física não vai aprender a lei da gravidade com um aluno de 15 anos. O que o Freire quer dizer com essa troca no dia a dia? Parece um pouco, sei lá, utópico, né? Essa é a confusão mais comum que fazem. Freire não está dizendo que o conhecimento técnico do professor é igual ao do aluno. A troca que ele propõe é muito mais profunda. O professor aprende sobre como o aluno pensa, quais são as dúvidas dele, a visão de mundo dele. E isso transforma a maneira como ele, professor, ensina. E o aluno, por sua vez, ao perguntar, ao desafiar, ao conectar aquele conteúdo com a vida dele, está ensinando ao professor os caminhos para uma educação mais significativa. É uma relação de transformação mútua, não de depósito de informação. Entendi. Não é sobre o conteúdo em si, é sobre o processo. Exatamente. E é por isso que essa ideia é a negação completa do trabalho protocolar, do piloto automático que a gente falava. Para que essa troca aconteça de verdade, Freire exige do educador posturas que são o oposto de seguir um script. Ele fala em rigorosidade metódica, em pesquisa constante, em reflexão crítica sobre a prática, ou seja, o professor precisa ser um eterno insatisfeito, um pesquisador da sua própria sala de aula. Certo, mas vamos ser honestos. Para um professor sobrecarregado, com 40 alunos por turma, uma pilha de provas para corrigir, essa reflexão crítica sobre a prática nos se torna um luxo impossível. Ele não está só tentando sobreviver no meio do caos. Sem dúvida. A precarização do trabalho docente é um obstáculo gigantesco. Freire não era ingênuo, ele sabia disso. Mas o ponto dele é ético, é uma questão de postura. Mesmo no caos, é possível se perguntar: isso que eu estou fazendo funciona? Por quê? O que eu poderia tentar de diferente amanhã? E isso nos leva a um ponto que eu acho crucial desse capítulo: a ideia da corporificação das palavras pelo exemplo. Corporificação. Que palavrão. O que seria isso em português claro? É a ideia de que as palavras do professor precisam virar corpo.
Não adianta o professor fazer um discurso sobre a importância da curiosidade se ele mesmo segue o mesmíssimo plano de aula engessado há 10 anos. Faz sentido. Não adianta falar sobre pensamento crítico se ele não tem coragem de arriscar, de tentar algo novo, de admitir que não sabe tudo. O exemplo dele, a postura dele, a coerência entre o que ele diz e o que ele faz, isso é o conteúdo mais importante. Nossa, agora bateu forte. Então, o primeiro grande soco de Freire no estômago do sistema é este. Se o professor está desmotivado, no piloto automático, a matéria que ele ensina de verdade não é português ou matemática. É o próprio desinteresse. A apatia vira o currículo oculto. Perfeito. O desinteresse ensina o desinteresse, o protocolo ensina a obediência cega, o exemplo se torna a lição mais poderosa para o bem ou para o mal. Ok, então a relação professor-aluno, essa via de mão dupla está quebrada pela falta de propósito. Mas e o conteúdo em si? E o conhecimento? Tem a impressão de que a crítica mais famosa do Freire, a da educação bancária, ataca exatamente isso, né? A ideia de que conhecimento é só uma coisa que se passa de um para o outro. Exato. É o que ele aborda no segundo capítulo, Ensinar não é transferir conhecimento. A frase-chave dele aqui é demolidora. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. E ele define o que é aprender. Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Essa é a crítica direta à educação bancária. A metáfora é genial. O professor deposita o conhecimento na cabeça do aluno, como se fosse uma conta-poupança vazia. Isso me lembra na hora do que o nosso ouvinte descreveu. A prática de passar horas copiando textos do quadro, com acesso a celular, livro, internet, e a atividade principal ainda é a cópia. E essa prática é a manifestação mais pobre da educação bancária. Porque antigamente, vai lá, copiava-se porque não havia livros para todos. Hoje, a cópia virou um virtual vazio, um teatro. O aluno finge que estuda para ganhar o visto no caderno, o professor finge que ensina porque cumpriu o protocolo de passar uma atividade. Ninguém está construindo nada ali, só transferindo tinta do quadro para o papel. Nossa, quem nunca passou por isso? Aquela dor no pulso de tanto copiar, a letra já virando um garrancho no final da aula. E no dia seguinte você não lembrava de uma única palavra que escreveu. A gente era treinado a fingir que estava aprendendo. E se a gente conecta isso com a hipótese da sociedade anestesiada, o quadro fica perfeito. Construir conhecimento dá trabalho. Exige dúvida, frustração, esforço, risco. É desconfortável. Uma cultura que busca o soma para evitar qualquer desconforto é o terreno ideal para a educação bancária prosperar. Por quê? Porque ela é fácil. É mais cômodo receber um pacote de informação pronta do que ter o trabalho de pensar, de questionar, de criar. Copiar é mais fácil que interpretar. É o fast food do conhecimento. Você consome, mas não se nutre. Exatamente. E o Freire, claro, oferece os antídotos para essa doença. Ele diz que ensinar exige consciência do inacabamento, ou seja, a humildade de saber que nem o professor, nem o aluno estão prontos e acabados. Ambos são seres em construção. E ele adiciona alegria e esperança, e acima de tudo, curiosidade. Isso não são sentimentos bobos, são ferramentas pedagógicas. A alegria de descobrir algo novo, a esperança de que a realidade pode ser transformada e a curiosidade como o motor que liga a ignição do aprendizado. Essa ideia da curiosidade é fundamental. O ouvinte fala de alunos vazios, que dizem que querem passar no Enem, mas não estudam. Parece que essa curiosidade natural foi desligada. Foi. O Freire cita uma frase do biólogo François Jacob, que é fantástica. Somos seres programados, mas para aprender. A nossa programação biológica é para a curiosidade, para a descoberta. A questão que fica é, o que acontece quando a cultura ao redor, com seu excesso de estímulos passivos e sua aversão ao esforço, desestimula sistematicamente essa programação natural? A escola acaba lutando contra a maré, tenta depositar conhecimento em mentes que estão sendo culturalmente treinadas para não se aventurar na construção de nada. Então, a relação professor-aluno está comprometida, o método de transferir conhecimento é falho,
O que sobra? Para onde o Freire aponta a saída? Parece que ele aposta todas as fichas no fator humano, na ética, é isso? Exatamente isso. E chegamos ao terceiro ponto da nossa análise. O capítulo Ensinar é uma especificidade humana. Aqui a argumentação dele fica ainda mais densa e, ao mesmo tempo, mais direta. Ele usa frases que são como faróis. Por exemplo, ensinar exige saber escutar. Ou esta, que é um misto de realismo e esperança. Se a educação não pode tudo, alguma coisa fundamental a educação pode. Essa de saber escutar parece tão simples, mas é potentíssima. Bate direto no que o nosso ouvinte disse. Vivemos em uma sociedade em que ninguém demonstra interesse no que o outro tem a dizer. Nesse contexto, a escuta de verdade, a escuta genuína na sala de aula, deixa de ser só uma técnica pedagógica e vira quase um ato de resistência, não? Vira um ato político, um ato revolucionário. Porque para o Freire, escutar não é só ficar quieta enquanto o outro fala, é se abrir para a lógica do outro, para a visão de mundo do outro, mesmo que você discorde dela. Escutar é um ato de humanização. E ele vai além. Ele diz que ensinar exige comprometimento, disponibilidade para o diálogo e, o ponto mais crucial, reconhecer que a educação é uma forma de intervenção no mundo. O que isso quer dizer na prática, intervenção no mundo? Significa que a educação nunca é neutra. Nunca! A sala de aula não é uma bolha isolada da realidade. Cada escolha que o professor faz ali dentro, o texto que ele seleciona, a pergunta que ele faz, a forma como ele organiza as carteiras, a quem ele dá a palavra é uma intervenção. Entendi. Ou essa intervenção serve para reforçar a ideologia dominante, que no nosso caso seria da apatia, do conformismo, do é assim mesmo, ou ela serve para questionar, para desmascarar, para criar fissuras nessa anestesia. Então, no fundo, a grande mensagem é que não existe professor neutro. Ou você é parte do problema, reforçando a passividade, ou você é parte da solução, tentando despertar a consciência. Ficar em cima do muro não é uma opção. Não é uma opção, porque o muro já pertence a um dos lados. A neutralidade para Freire é a escolha de ficar do lado do status quo. É por isso que ele critica a frase vazia de ser professor a favor do homem ou da humanidade. Ele diz que isso é vago demais. Na prática, você age a favor ou contra interesses concretos de pessoas reais. Ele conta uma história linda da adolescência dele, de um professor que, ao ler uma redação sua, apenas balançou a cabeça em sinal de aprovação. Nossa! Aquele gesto mínimo, humano, deu a ele uma confiança que mudou sua trajetória. A educação se faz nesses gestos. É a antítese absoluta de um sistema protocolar. Então, unindo tudo, a pedagogia da autonomia não é um manual de como dar uma boa aula. É muito mais um chamado à consciência. É um conjunto de princípios éticos para quem se recusa a trabalhar no piloto automático. É uma prática que tem que ser viva, crítica, engajada e, acima de tudo, humana. É o oposto exato do diagnóstico que a gente recebeu. E o mais impressionante é que ele escreveu isso em 1996, no comecinho da era digital. Ele estava respondendo a um modelo de educação autoritário, da era industrial. Mal sabia ele que suas palavras seriam um antídoto ainda mais poderoso para o problema do século XXI, que não é mais o autoritarismo explícito. Mas essa apatia sutil. Essa apatia sutil e generalizada. O inimigo mudou de cara, mas as armas para combatê-lo, o diálogo, a curiosidade, a criticidade, a humanidade, continuam as mesmas. O que nos deixa com uma última provocação para quem nos ouve. Freire insiste que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, e que mudar é difícil, mas é possível. Se a gente levar isso a sério, qual seria o primeiro passo concreto, a primeira pequena ruptura que um único professor ou mesmo um único aluno poderia fazer amanhã para desafiar essa anestesia geral e injetar uma dose de curiosidade epistemológica em uma única sala de aula?